E nós esquecemos que nós somos autoridade em nome de Jesus, que nós temos autoridade de adentrar as dimensões espirituais e travar e paralisar todos os projetos que há de se materializar na nossa vida. Mas por nós desconhecermos a palavra de Deus, acabamos sendo atingidos. Ou acabamos, amada igreja, esperar que as coisas se materializem, que a dor venha, para que nós possamos gritar, aonde poderia nós destruir esses projetos antes de realizar. É por isso que as quintas-feiras é uma guerra tremenda. Há muitos cristãos que não gostam de vir às quintas-feiras. Observe que você tem um público de domingo, mas quinta-feira falta muitos vir à igreja. Pastor, mas eu estou liberto. Amém, graças a Deus. É aí que você precisa, porque você tem a sua família. A tua família, a Bíblia diz que aquele que não ora pelos seus familiares é pior do que um descrente. Se nós estamos aqui, alguém orou por nós, alguém jejuou por nós, a misericórdia de Deus nos alcançou. E precisamos entender e compreender isso. A nossa família está vivendo momentos difíceis, porque eles não têm a luz que você tem. Jesus te chamou, foi você. Ele poderia ter chamado outra pessoa da tua família, mas Ele te escolheu. A Bíblia diz que Ele nos escolheu. Não é nós que escolhemos a Deus. O ser humano, pela sua natureza pecaminosa, jamais quer saber de Deus, igreja, a não ser no momento da dor, no momento do sofrimento. Aí as pessoas fazem de Jesus como um remédio. Remédio a pessoa toma quando está doente. Depois que melhora, ninguém quer mais tomar remédio. Para quê? Está doente, está são. Não se constrói um hospital para pessoas sãs. Hospitais são projetados, construídos para atender pacientes. É ou não é? Eu quero dizer, igreja, que Jesus não é remédio. Não faz dele remédio. Busca ele só na hora da dor. Mas o pior é que há coração humano tão endurecido que se faz necessário a dor, as perdas, para que o coração se aquebrante diante de Deus. Diga-se de passagem, tem ser humano que nem na dor cai aos pés de Cristo. Ai, como seria bom, igreja, se todos voltassem até o Senhor antes de perder as coisas, antes de perder a saúde, antes de perder entes queridos, antes da dor chegar. Mas que bom que ainda chegou mesmo com dor. Chegar aos pedaços, que bom que a pessoa entendeu e compreendeu que tem que pegar esses pedaços que está aqui dentro, entregar na mão do Senhor, para que o Senhor reconstrua a nossa vida. Porque a dureza do coração foi tão grande que as pessoas só lembraram de Deus no momento da dor. Nós estamos em uma batalha espiritual, que a nossa mente é muito limitada para entender o que é que nós enfrentamos todos os dias da nossa vida. Enquanto nós dormimos, nós não temos consciência o que está acontecendo em volta da nossa casa. Você está dormindo. Se Deus permitisse que os nossos olhos se abrissem 10 segundos, para que nós possamos enxergar o mundo espiritual na forma que é, talvez ficaríamos loucos. Há tantos demônios que a Bíblia classifica a quantidade desses demônios como os grãos da areia da praia.
são tantos, são milhões de milhões, seres revoltados. Primeiro, revoltado contra Deus. Segundo, revoltado com a igreja do Senhor. Pastor, porque o diabo tem tanto ódio de mim, de você? Porque um dia eles tinham o privilégio de adorar o Senhor. O Senhor tirou isso deles e colocou dentro de nós. Nós podemos adorar Deus. Você pode adorar Deus com a sua vida. A sua vida pode ser um louvor para Deus. Problema, se ele tem ódio, se ele tem raiva de mim, de você, problema é dele. Que batalha a igreja está enfrentando nos dias de hoje. O caminho é estreito, igreja. O caminho é tão estreito que só passa a alma, bagagem não passa. O evangelho do Senhor não é mar de rosa. É aperto. E tem que ter aperto, porque o nosso coração é muito propenso, amada igreja, às facilidades. Você quer conhecer uma pessoa? Dê poder. Lucas 11, 24. Vamos lá? A palavra do Senhor. Igreja, eu tenho tanto ódio do diabo. Você tem que se revoltar, igreja. O Senhor te deu autoridade. Faz com Ele. E muito mais do que um dia Ele fez com você. Pisou, maltratou, atormentou, zombava da nossa cara. O livro de Lucas capítulo 11, versículo 24. Quando o espírito imundo tem saído do homem, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda em lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para a minha casa, de onde saí. Só Jesus tem poder e autoridade para expulsar um espírito imundo de um corpo de uma pessoa. Só Jesus. Mais ninguém. Não há bruxaria, não há feiticeiro, não há vodú, não há nada que tenha autoridade para expulsar demônio, a não ser Jesus. E a Bíblia diz: quando ele sai de uma vida, ele anda em lugares secos. Demônio sabe, sem um corpo, ele não pode fazer absolutamente nada. Sem um corpo, ele não pode estar alegre, entre aspas, feliz, porque o diabo está feliz quando ele está em um corpo. Ele precisa de um corpo, e na verdade, quando ele olha para uma pessoa, ele não vê pessoa, ele não vê ser humano como ser humano, ele vê um ser humano como uma casa. Não importa se é criança, não importa se é adolescente, se é uma pessoa idoso, é uma casa. Ele precisa
de um espaço para entrar. Porque sem um corpo, eles não podem fazer nada. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O meu corpo, o nosso corpo, é templo do Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo, ele precisa de um corpo para que ele possa se materializar dentro da pessoa. O Espírito Santo, para que ele possa interagir no mundo físico, ele precisa de um corpo para se movimentar dentro de nós. E a ação do Espírito Santo dentro desta casa acontece um processo de transformação, processo de mudança, processo de paz, de cura, de alegria, de força. Isto é a ação do Espírito Santo dentro de um corpo. E o que faz o Espírito Santo dentro de um corpo, igreja? A vontade dele é transportar Jesus sobre a nossa vida. É o Espírito Santo que transporta Jesus sobre a nossa vida. Para que isso, pastor? Para que se cumpra a sua palavra. Sejais os meus imitadores. Ninguém pode imitar Jesus sem o Espírito Santo. E ainda diz a palavra: não vos entristeçais o Espírito Santo. Entenda que o teu corpo é um templo aonde Deus passa a morar dentro de você. É por isso que quando Jesus ele quer ir a um determinado lugar, como é que ele vai? Ele vai através de um corpo, manifestado em um corpo. O Espírito Santo, ele possui um corpo. O resultado disso é que passamos a ter a imagem e a semelhança de Jesus. O resultado disso é que aonde você vai, Jesus está indo também. Aonde você chega, está chegando Jesus também. Você chegou Jesus. Ainda que você chegue em um ambiente de trevas, de sofrimento, de dor, de angústia, ou mesmo uma casa onde há uma família que todos estão em trevas, a sua presença é a presença do Senhor. Esta presença do Senhor, há uma luz sobre você. Esta luz é o suficiente para mudar o ambiente. Entende, igreja? Isso quando há o Espírito Santo. Você não precisa sair por aí dizendo: ei, eu sou pastor, eu sou um diácono, uma diaconisa, um obreiro, apóstolo, seja lá o que for. Não precisa. A presença do Espírito Santo vai identificar Jesus na sua vida. E aí você anda com o seu peito estufado, nariz empinado, salto alto, dizendo: eu tenho Jesus, eu sou a autoridade em nome de Jesus, eu sou um cidadão dos céus, aonde eu pisar para dos meus pés, Deus está comigo. Aonde eu colocar as minhas mãos, Deus está comigo. Você não tem medo de nada. Você passa a ser um instrumento de Deus. O Espírito Santo começa a te impulsionar, levar onde quer que Ele quer que você vá. Porque você anda manifestado
com o Espírito Santo, com a presença do Senhor. Você é apaixonado por Jesus. Você não tem vergonha de andar com Jesus. Você não tem vergonha de falar de Jesus. Você está impregnado com a presença de Jesus. Um corpo possesso pelo Espírito Santo. A tua vida do alto, do fio do cabelo até os pés, você tem a presença de Deus. Agora eu quero dizer, amada igreja, o diabo, quando olha para uma pessoa, ele não vê uma pessoa como pessoa. Ele sempre vê a pessoa como uma casa. A Bíblia diz: aquele que pensa que está em pé. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. A Bíblia diz: aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Não confie nas suas forças. Não se ache o super crente. Eu tenho 50 anos de igreja, eu sou pastor, eu tenho curso teológico, eu tenho capacidade intelectual, eu tenho força. Cuidado. Quando pensa assim, esta pessoa está prestes a uma queda a qualquer momento. Porque deixou de confiar na força do Senhor para confiar o quê? Na sua força. Cuide. Um servo de Deus, ele sempre está aos pés da cruz, chorando: Senhor Jesus, quebranta meu coração. Senhor Jesus, esse lado meu explosivo dentro de mim, amansa-me, Senhor. Senhor, eu abro a minha vida, o meu coração, eu confesso ao Senhor todas as minhas falhas, meus pecados. Deus, você está sempre nos pés da cruz. Você nunca se acha. A corrida para os céus, lá os últimos serão o primeiro. Aqui tudo é o primeiro. Aqui tudo eu. O próprio Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Sinal de humilhação, igreja. O maior exemplo é o próprio Deus deixar a sua habitação celeste, o seu trono celestial, e vir se revestir em uma carne humana. Para que pior humilhação do que isso? Cuidado. Para que ir para a igreja? Para que orar? Para que jejuar? Está tudo bem na minha vida. Aquilo que mais eu almejava eu consegui. Eu não preciso ir todo dia para a igreja, eu não preciso ler Bíblia todo dia, eu não preciso orar todo dia. Eu já conheço a Bíblia, eu já estudei a Bíblia, eu já fiz teologia. Aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. O diabo monitora a nossa vida 24 horas. 24 horas ele monitora a nossa vida, aguardando o momento da nossa fraqueza. Porque quando você está forte espiritualmente, ele não quer conta com você. Ele sabe que olhar para você, a luz que está sobre você, já incomoda ele. Ele está sempre usando pessoas que estão ao teu lado para alcançar o teu coração. Mas ele diretamente, ele não vai. Ele não consegue te olhar.
para você, ele vê uma casa, sabe, espirrando fogo, luz, trevas, não vai entrar na luz, a luz dissipa. Mas ele está sempre de olho de pessoas mais próximas de você para atingir esta casa. Cuidado.